Amigos, neste vídeo abordarei algo extremamente importante, principalmente para aqueles que atuam na advocacia criminal. Falarei sobre o princípio da ampla defesa, que todos sabemos é uma base de inúmeras peças processuais, é base de várias peças do concurso da Defensoria Pública, do exame da OAB, enfim, você tem que conhecer a ampla defesa, principalmente se você atua na defesa penal. E para isso eu quero trazer aqui um trecho de um livro extremamente importante, na minha opinião é um dos melhores livros sobre princípios no processo que o Brasil tem, e é escrito por um dos grandes autores, um dos maiores doutrinadores do Brasil, que é o Nelson Nery Júnior. O livro é esse aqui, Princípios do Processo na Constituição Federal. Esse livro do Nelson Nery Júnior é um livro que não fala apenas do processo penal, ele fala dos princípios em geral, fala de princípios que servem também para o processo civil, para o processo do trabalho, enfim. E por isso você deve conhecer, mesmo se você for de outra área. Se você atua em outras áreas do direito, eu recomendo que você tenha esse livro, ou pelo menos consulte o livro em alguma biblioteca, principalmente de faculdade. Essa edição aqui é a 10ª edição, mas eu sei que há edições mais recentes. Entretanto, quanto ao processo penal, não há mudanças significativas, principalmente porque é um livro mais doutrinário, não é um livro tão jurisprudencial, aqueles livros que citam julgados atrás de julgados. Aqui é diferente, aqui é um fundamento mais dogmático, apesar de ter um fundamento muito prático. Como a gente vai ver, esse livro não apenas trata da teoria, mas leva muito para o lado prático. E na página 251 e também na página 252, ele fala sobre defesa técnica e autodefesa. Esse tema é muito curioso, porque devemos saber que o próprio réu faz a sua autodefesa, principalmente no interrogatório, mas ele tem que ter também a defesa técnica, que é feita por um advogado, por um defensor público ou por um defensor dativo. Vejam, aqui na página 251 diz o seguinte: a defesa, para ser ampla, tem de ser patrocinada por profissional legalmente habilitado que tenha capacidade postulatória, qualidade ostentada pelo advogado, defensor público, procurador da advocacia pública em geral e membro do Ministério Público. A defesa leiga, sem advogado, não é ampla, mas restrita. Então aqui ele está falando que, para ampla defesa, precisamos de um profissional habilitado. Isso é o básico, todos sabemos disso. Apesar de termos algumas peças que não dependem de advogado, como o habeas corpus, é recomendável, até nesse caso, até no caso do habeas corpus, que não precisa de advogado, é recomendável que tenha um advogado fazendo a fundamentação, porque não é apenas uma fundamentação fática. Tem que fundamentar do ponto de vista jurídico, falar sobre o pedido, falar sobre liminar. Então, o trabalho do advogado é evitar que seja uma defesa restrita, limitada, e que ela seja de fato ampla. E aí, continuando, ele diz o seguinte: o direito de ampla defesa possui duplo perfil, caracterizado pela defesa em sentido técnico, defesa formal, e pela defesa em sentido material, autodefesa. Então, você tem que saber que a ampla defesa tem, como eu disse, tanto a defesa formal, que é a defesa técnica, feita pelo advogado, como tem também a autodefesa. E por isso ele faz essa separação entre defesa em sentido técnico e defesa em sentido material. A em sentido material é feita pelo próprio acusado, pela própria parte que faz a sua autodefesa. Em seguida ele continua, apenas para ilustrar mais um pouco, agora levando até mais para a prática, ele fala: no processo penal, a defesa em sentido material ou autodefesa, ou ainda autopatrocínio, é feita pelo próprio réu, verba e grácia,
quando interrogado. E aí ele cita o artigo 185 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, quando o réu participa da audiência, e a gente sabe que no processo penal, segundo o Código de Processo Penal, o interrogatório é o último ato da instrução, depois da oitiva de todas as testemunhas, peritos, enfim, todo mundo que tiver que ouvir, ouve antes do interrogatório. E em seguida é feito o interrogatório, no momento em que o acusado já sabe o que todo mundo falou, já sabe qual é a denúncia, já sabe o que tem no inquérito policial, obviamente, já sabe como a instrução foi conduzida, quais foram as provas juntadas, como as testemunhas se comportaram, o que falaram, quais foram as versões apresentadas, o que o advogado perguntou, o que as testemunhas responderam, e em seguida vai para o interrogatório com aquela entrevista prévia e reservada com o seu advogado. O advogado vai dizer tudo o que aconteceu na instrução, vai traduzir para o réu, vai explicar que tal testemunha disse tal coisa, que vai na mesma linha daquilo que o réu falou durante o inquérito policial, então pode continuar nesse sentido, pode mudar tal coisa, nesse ponto você fica em silêncio porque não tem uma explicação ou sua explicação não é boa. Então essa autodefesa, ela é feita até de certa forma com a ajuda da defesa técnica, porque quando o réu se sentar para ser interrogado, ele já conversou com o advogado dele vai estar do lado para interromper em caso de algum abuso, para falar que ele deve ficar em silêncio, para falar que ele deve responder algumas coisas e deve até falar a mais. Normalmente, no final do interrogatório, os juízes perguntam, tem mais alguma coisa que você deseja falar em sua defesa? Esse é o último momento da instrução para a sua defesa. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? E o réu pode falar outras coisas que não foram perguntadas. Então isso é a autodefesa com a grande colaboração, obviamente, da defesa técnica. E aí, para encerrar, na página 252, o Nelson Nery Jr. fala: esse direito de autodefesa consubstancia-se no direito de audiência e no direito de presença. E em seguida ele coloca uma citação aqui, nessa página 252 dessa edição que eu tenho, que é uma citação do livro As Nulidades no Processo Penal, que é um outro livro que eu recomendo. É o livro da Ada Pellegrini Grinover, o Antônio Fernandes e o Antônio Magalhães Gomes Filho. E é esse livro aqui. Esse livro, você está vendo aqui, As Nulidades no Processo Penal. Então eu sugiro que você, se você quer fundamentar melhor as teses processuais, veja esses dois livros. Esse livro de nulidades e também esse livro de princípios que eu estou lendo. E aí o trecho citado é o seguinte: o primeiro, quanto ao direito de audiência, traduz-se na possibilidade de o acusado influir sobre a formação do convencimento do juiz mediante o interrogatório. Então isso é o direito de audiência. O segundo manifesta-se pela oportunidade de tomar ele posição a todo momento perante as alegações e as provas produzidas, pela imediação do juiz, as razões e as provas. Então isso é o direito de presença. Por um lado, o réu tem que ser interrogado, ele pode ficar em silêncio, ele pode negar, ele pode confessar. Então esse é o primeiro aspecto da autodefesa. E por outro lado, ele tem que estar presente até para ouvir o que as testemunhas falam, dizer algo ao advogado, falar com o advogado que algo deve ser feito, e para que ele possa ouvir o que todas as testemunhas vão falar, essa presença é necessária, e por isso que o réu preso deve ser conduzido para a audiência, porque quando ele for interrogado, ele sabe o que todo mundo falou, não apenas aquilo que está escrito, aquilo que o advogado falou, mas sim aquilo que ele ouviu durante a audiência, e até ajudou o advogado a perguntar: olha, isso daí que a testemunha está falando é mentira, pergunta tal coisa. E aí o advogado pergunta durante a audiência. Vejam como isso é extremamente importante. E aí, para encerrar realmente agora, é um trecho que é sensacional porque fala sobre a verdadeira ampla defesa. A defesa feita de forma burocrática, apenas para atender formalmente a garantia de ampla defesa, não impede a caracterização da violação dessa garantia constitucional. É necessário que se dê à parte o direito
efetivo de ampla defesa. Então, em outras palavras, a defesa não pode ser burocrática, ela tem que ser real, tem que ser efetiva, tem que buscar produzir resultado. E é por isso que aqui nesse canal do YouTube eu tento humildemente levar algum conteúdo, algum entendimento, algumas teses, alguns julgados importantes, algumas decisões, enfim, algumas citações de livros para contribuir para que vocês possam fazer uma defesa real. E não apenas aquela defesa fraca, uma defesa que não tem sentido, uma defesa burocrática, uma defesa indisposta, indiferente, que não liga para o resultado do processo. Temos que dar o nosso melhor e é por isso que eu tenho esse projeto aqui no YouTube e também o meu site viniciustalon.com, tentando levar algum conteúdo para ajudar na atuação de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que, se você gostou do vídeo, compartilhe ele nos grupos do WhatsApp, no seu Facebook, nas suas redes sociais em geral, para levar essa tese, essa grande lição doutrinária do Nelson Nery Jr. a outras pessoas. E também eu peço que você dê uma olhada no link que está na descrição deste vídeo, porque eu disponibilizo nesse link uma lista de transmissão para receber todos os meus textos e vídeos diretamente no WhatsApp de modo gratuito. Além disso, você vai encontrar artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.